Por muito tempo, o universo da franquia de filmes de John Wick se apoiou muito no carisma e na habilidade de Keanu Reeves, mas isso está prestes a mudar. O novo filme do mesmo universo conta agora a história de Eve McCarroll, uma jovem treinada pela escola Ruska Roma e que usa sua habilidade, o seu papel, tanto como arma, tanto quanto escudo, para vingar a morte do seu pai há tanto tempo perdido. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar, dar a minha crítica sobre Bailarina, o novo filme do universo da franquia de John Wick. Nós somos assistir Bailarina, pessoal, e hoje viemos falar o que achamos sobre esse filme, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, para que você possa contribuir sempre com o nosso trabalho aqui no Cofre Nerd. Só chegamos a novas pessoas porque você está inscrito e você deixa o like aqui. Aproveita, siga o Cofre Nerd nas redes sociais e também confira os nossos podcasts no agregador de podcast mais próximo, como por exemplo o Papo de Sexta e uma Narrativa Ruven, que eu tô devendo um novo episódio pra vocês, mas já vai sair. Falar de John Wick e sua franquia sempre foi sinônimo de elogios a uma coreografia de luta insana e roteiros cheios de frenesi para uma ação caoticamente muito bem orquestrada. Contudo, no atual momento em que os universos expandidos estão em crise, poderia Ana de Armas e Bailarina darem continuidade a esse legado que Keanu Reeves construiu com o primeiro John Wick? Eve McCarroll é uma jovem treinada pela Ruska Roma, a mesma escola que treinou o John Wick, após perder seu pai para o maníaco chanceler de Halstead, um condado esquecido pelo mundo, mas banhado pelo fanatismo de uma seita criadora de assassinos. Quase como a Liga dos Assassinos do universo John Wick. Quem já assistiu Arrow e também é ligado na DC sabe do que eu tô falando. Desde padeiros até professores, todos seriam ensinados a matar. Todos escolheriam ser assassinos, pois a outra escolha seria a morte certa. Escolha essa que cabe a Eve ao descobrir pistas que levariam até o assassino de seu pai. Mesmo que as consequências dessa escolha sejam levar a Ruska Roma e Halstead a uma guerra que há milênios não era travada, e que de certa forma as duas entidades ali tentavam evitar. Escolha é a temática central não sutil de Bailarina. Eve pensa que possui um caminho diferente ao optar caso ela não queira mais ser a arma da Ruska Roma. Ela pensa que é diferente daqueles que vivem em Halstead, aqueles que são considerados família pelo chanceler. Mas a única diferença entre esses dois, entre Eve e as pessoas que moram lá, incluindo a sua própria irmã Lena, é que essas pessoas sabem que essa escolha tá mais por uma ameaça e não por uma escolha de fato. Afinal, quando nós somos ameaçados, não existe mesmo uma escolha. Uma arma apontada para sua cabeça, uma bomba colocada em sua boca. Isso só acaba quando estiverem mortos. Fique viva e sobre o nosso status quo ou morra. Pine, que é o personagem do Norman Reedus, sabe disso e escolhe uma terceira tentativa, fugir com a sua filhinha. E esse é o fio condutor que leva a Eve direto para Halstead. Leva a nossa protagonista a entender que, assim como Pine, o pai dela também optou por esse terceiro caminho, mas mesmo assim pagou as consequências por essa escolha. Afinal, ele também fazia parte de Halstead. Ela é descendente de todo esse legado de loucura, de maníacos e também de assassinato. Então me faz pensar, será realmente que nossa querida Eve tinha uma escolha, mesmo antes de entrar na Ruska Roma? E tudo isso aqui fica muito mais claro quando a Eve conhece, ou pelo menos reencontra, a sua irmã Lena, que é uma personagem muito misteriosa, cercada de enigmas ali, e que é construído como um belo mistério e é entregue de um jeito muito bom pelos diretores e pelo roteiro também. Eu não vi esse plot twist chegando, apesar de que pode ser um pouco até óbvio, mas eu mal me recordava que a Eve tinha uma irmã. Apenas quando a gente começa a entender as engrenagens dessa situação é que você se toca. A Eve tinha uma irmã, ela era dessa cidade, pode ser essa garota. Preciso se atentar a uma coisa aqui, de que Bailarina, como filme, ele consegue reproduzir da sua maneira uma característica muito única da franquia John Wick. O diretor Len Wiseman, que também dirigiu Anjos da Noite e Duro de Matar 4, joga em cima da ação bruta um embrulho folclórico e nos entrega um universo muito único perante a todos os outros que a gente conhece de filmes de ação. Tendo em vista, por exemplo, a própria Missão Impossível que acabou de estrear. Envolver Eve nessa neblina fantástica, fantasiosa, para transformar a personagem na Kikimora. Utilizar dos artifícios das lendas para transformar os seus personagens em praticamente lendas urbanas, onde lugares como o Continental possam reproduzir para aqueles iniciantes no ramo seus grandes feitos. Kikimora, pessoal, é uma lenda dentro da mitologia eslávica que representa um espírito que pode ser tanto bom quanto mal. Pode proteger
ou pode atacar. Eve se torna a Kikimora tanto quando ela decide proteger a filha de Pine, tanto quando ela decide matar o chanceler, todos os seus lacaios, todos os seus seguidores. Existe até um certo trocadilho muito bem significado ali no personagem do chefe do Continental, que é a alusão à saída de Eva do Jardim do Éden, após ela não se encaixar nas normas daquele lugar. É a mesma coisa que acontece com a nossa querida Eve. Pro público brasileiro pode ter ficado até um pouco estranho, mas Eve, na verdade, é como eles chamam a Eva lá, de Adão e Eva, expulsa do Jardim do Éden por não se encaixar em suas regras. Eve expulsa da Rusca Roma porque não queria se encaixar na única regra que foi-lhe imposta e ela não conseguia cumprir, ficar longe de Hallstatt. Todavia, tudo isso que eu acabei de falar se ratifica quando John Wick entra em cena. Baba Yaga. Keanu Reeves aparece para dar cabo de Eve e também impedir a guerra de acontecer entre a Rusca Roma e Hallstatt. E toda vez que ele aparece é possível sentir isso. O homem é o Baba Yaga. O roteiro e a direção conseguem nos fazer acreditar que aquele homem deixou de ser homem, deixou de ser humano. Ele se tornou uma lenda. Ele é uma lenda viva a se temer que caminha entre nós. Wiseman, ele consegue muito bem manter Bailarina como uma extensão da qualidade de John Wick, como o uso do som para intensificar as cenas de luta e ornar tudo com uma bela sinfonia. Eu acho interessantíssimo o trabalho de som de Bailarina, porque além de tudo, além do som, tem a trilha sonora também. E como ele pega a música clássica Für Elise de Beethoven, que vem na caixinha de música da Eve, e transforma como se fosse a tema do filme, sempre escondida a plenos olhos, mas nunca se destacando demais. E a verdade é que toda a trilha sonora e trabalho de som nesse filme orna desse jeito, desde o cartucho de bala caindo até o rugido do lança-chamas parecendo um dragão cuspindo fogo. Isso tudo aumenta as qualidades de cena de luta muito criativas, como por exemplo a luta das granadas, onde a Eve não tem nenhum armamento junto com ela, mas ela consegue se virar muito bem utilizando apenas um estoque de granadas inteiro em sua mão. A cena do lança-chamas então é perfeita, vista principalmente de um plano de cima, onde a gente consegue ver essas duas forças da natureza, que na verdade são só humanos, e é isso que eu tô falando. Eles intensificam esses personagens tão humanos para se tornarem lendas. Mas não se enganem, o maior feito de Bailarina e do Len Wiseman em suas 2 horas de duração é o fato de trazer um personagem como o John Wick e fazer com que a gente não fique tão interessado por ele e nem sempre sobre ele. Eve e sua busca de vingança, assim como o autoconhecimento, é o que nos interessa. Eu acho isso muito bem feito em como eles conseguem deixar o John Wick como periférico e você mal lembra dele quando ele não está em cena. Você não fica ansiando pelo John Wick porque a gente está interessado na história da Eve. E assim, não tirando o protagonismo dessa personagem, que o filme é dela. E não fica parecendo que o John Wick veio apenas pra salvar o enredo do filme se ele fosse ruim. Pelo contrário, o filme é muito bom por isso mesmo. E você acompanhar essa caminhada dessa personagem, tanto pra buscar vingança, quanto pra buscar o seu verdadeiro sentido de vida. Como ela vai se tornar alguma coisa a mais se ela sempre fora treinada para ser uma assassina, criada desse jeito? Saberia ela seguir outro caminho senão esse? Que escolha é essa então? Já que o caminho da violência e do assassinato eram as únicas coisas que ela conhecia. Foi o único jeito que ela encontrou para conseguir seguir em frente e ter um pouco de paz pela morte do pai. E como a arte sempre nos faz questionar, eu me pergunto, e pergunto para vocês também, poderíamos nós seguir um caminho diferente daquele que nós somos condicionados a vida inteira a seguir? Não tô falando que a gente foi treinado pela Rusca Roma, mas do jeito de sermos, do jeito de estarmos, será que temos realmente alguma escolha? Do jeito de pensar politicamente, culturalmente, intelectualmente, já que fomos condicionados uma vida inteira a ser do jeito que nós somos, repetindo e repetindo até sangrar, tal qual uma bailarina, ao som de Für Elise de Beethoven. Pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não de Bailarina, com certeza vai ser um filme que estará no meu top 10, já estou montando uma pré-seleção aqui, pra gente poder fazer um top 10 final no final do ano, né, de 2025, e eu posso até fazer uma lista aqui com vocês pra mostrar, sem fazer uma colocação, mas quero fazer sim um vídeo sobre pré-colocados aqui, e Bailarina com certeza estará nele, entendeu? Muito obrigado por terem assistido até aqui, deixe sua opinião sobre Bailarina e até a próxima, nerds. Fui!